Olá, gente. Vamos dar início então à nossa videoaula, conteúdo arranjo simples. E para começar, eu queria fazer uma comparação com o primeiro agrupamento, permutações, com o segundo, que é arranjos. Observe aquele exemplo que foi tomado em sala de aula. Eu convidei 3 alunos que voluntariamente sentaram em 3 carteiras e a questão era de quantas maneiras diferentes os alunos poderiam sentar. E aí nós vimos que eram 6 as maneiras. Observe que na ocasião tinham 3 alunos e 3 carteiras. Já nos arranjos eu poderia também criar a mesma situação. Só que ao invés de chamar 3 alunos, eu poderia chamar 5, por exemplo. O que é que ocorreria? 3 sentariam, 2 ficariam em pé. E aí isso caracteriza a diferença entre arranjos e permutações. Nas permutações, quantidades iguais. E nos arranjos, você vai ter uma quantidade maior para uma quantidade menor. Observe que os dois grupos são 2 grupos ordenados, tá? E aí, para iniciar o conteúdo, eu criei uma situação problema que está na apostila, que fala de uma situação típica do nosso colégio. Aliás, dos colégios de uma maneira geral, né? Que é a escolha de líder e vice-líder. No nosso caso, a gente tem esse hábito de fazer essa escolha. E tomei como exemplo o terceiro E. E aí tem uns 4 alunos, que aqui eu estou chamando de A, B, C e D. E quantas maneiras diferentes eu posso escolher o líder e o vice-líder da turma? Aí, para tanto, eu montei o esquema que está aqui na parede, né? Eu tomei essas situações aqui. E aí nós temos aqui os líderes. Pode ser o aluno A, B, C ou D. Quando o líder for o aluno A, ele pode compor a chapa com o aluno B, com o aluno C e com o aluno D. De tal maneira que eu formo esses pares aqui. Quando o líder for o aluno B, ele pode formar a chapa com o aluno A, com o aluno C ou com o aluno D, obtendo esses resultados. Já o aluno C, ele pode formar o par com o aluno A, com o aluno B ou com o aluno D, formando esses pares. E finalmente o último aluno D pode formar sua chapa, né, seu par, o líder ou vice-líder com o aluno A, com o aluno C e com o aluno B, formando esses pares. Aqui eu troquei a ordem para não riscar, né? Que o correto seria o B primeiro e o C depois, mas a ordem não interfere não. É importante a gente salientar o seguinte, em relação ao que eu falei anteriormente. Nós temos o quê? Que assim como as permutações, o arranjo também é um agrupamento ordenado, isso é importante. É importante também a gente identificar que o par AR-B é diferente do par BA. Porque aqui eu digo que o aluno A é o líder e o aluno B é o vice. O de cá é o contrário. O aluno B é o líder e o aluno A é o vice. Podemos provar pelo princípio fundamental de contagem, que nós trabalhamos em sala de aula, né? Que nós temos aqui um arranjo de 4 pessoas para 2 espaços. Como é que nós lemos isso? Um arranjo de 4 tomados 2 a 2, tá? Assim, como é que calcula um arranjo 4, 2 a 2? A gente pode calcular pelo princípio fundamental de contagem. Para o líder nós temos 4 possibilidades, como um deles é escolhido líder, sobram apenas 3 para vice. Logo, pelo princípio fundamental de contagem, 4 vezes 3 é igual a 12. Acontece que a gente agora vai usar o conteúdo fatorial para fazer esses cálculos, mas nada impede que vocês façam utilizando o princípio fundamental de contagem. Então, usando o princípio fundamental de contagem, a gente pode provar que um arranjo de n elementos tomados k a k é obtido pela seguinte fórmula: n fatorial dividido por n menos k fatorial. Nesse caso aqui, o exemplo que eu dei, o n vale 4, porque são 4 candidatos, e o k é igual a 2, porque são 2 vagas, uma para líder e outra para vice-líder. Observe que quando n é igual a k, o arranjo se constitui em uma permutação. Observe agora, nós temos 2 exercícios propostos para vocês, tá? O primeiro deles, deixa eu pegar aqui minha apostila para eu ler as questões.
O primeiro deles é o seguinte: dado o conjunto das vogais, determine a quantidade de grupos que podemos formar com as vogais A, E e U. Então, observe, nós temos 5 vogais, tá? A, E, I, O, U. E queremos formar grupos apenas com as vogais A, E e U. Ou seja, como nós temos 5 vogais, nós queremos arranjar 5 letras em 3 espaços. Daí um arranjo 5 tomados 3 a 3. Como é que calcula? Olha a fórmula: fatorial de n sobre n menos k fatorial. Como n aqui é igual a 5 e k é igual a 3, utilizando a fórmula eu fico com 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. 5 menos 3 fatorial dá 2 fatorial. E aqui nós já sabemos que aqui a gente pode desenvolver até onde a gente quiser. Como embaixo é 2 fatorial, eu desenvolvi o fatorial de 5 até chegar em 2. Por quê? Porque eu corto fatorial de 2 com fatorial de 2 e obtenho o resultado 60, que é o produto de 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60, beleza? Vamos lá, segunda questão. Espero que vocês tenham entendido, viu? A segunda questão, ela fala o seguinte: a senha de acesso a uma rede de computadores é formada por uma sequência de 4 letras distintas, ou seja, letras diferentes, seguidas por 2 algarismos também diferentes. A letra A: quantas são as possíveis senhas de acesso? Então vamos logo para a letra A. Então, como foi dito, a senha de acesso é formada por 4 letras e 2 algarismos. Eu botei N aqui de número, depois me arrependi, e ao invés de número, considerar algarismo. Porque número é diferente de algarismo, tá? E aí, o que é que nós sabemos? O nosso alfabeto tem 26 letras e 10 algarismos, tá? Assim, como eu quero formar uma senha de acesso com 4 letras e 2 algarismos, eu tenho 26 letras para colocar em 4 espaços. Daí, um arranjo de 26, 4 a 4. E aqui eu tenho 2 algarismos. Como o sistema de numeração decimal é formado por 10 algarismos, de 0 a 9, eu tenho o que? 10 algarismos para colocar em 2 lugares. Usando a fórmula, eu calculo primeiro o arranjo de 26, 4 a 4 e depois o arranjo de 10, 2 a 2. E aí multiplico os dois resultados achando esse valor aqui: 32.292.000, beleza? Vamos lá para a letra B, né? A letra B da segunda questão. O que é que diz a letra B da segunda questão? Quantas senhas apresentam simultaneamente apenas consoantes e algarismos maior do que 5? Muito bem. O nosso alfabeto tem 26 letras. 5 são vogais. Se a gente tira as 5 vogais das 26 letras, sobram quantas letras? 21. E aí temos 21 consoantes para colocar em 4 espaços. Daí eu arranjo 21, 4 a 4, tá? Eu quero utilizar números maiores do que 5. Então, os números maiores do que 5 são 6, 7, 8 e 9, 4. Então, daí, 4 algarismos. Eu falei número, desculpe, algarismo. Eu tenho 4 algarismos maiores do que 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 4 algarismos para colocar em 2 espaços. Daí, arranjo 4, 2 a 2. Da mesma forma que nós fizemos na letra A, a gente utiliza a fórmula, calcula o arranjo de 21 tomado 4 a 4 e o resultado multiplica pelo arranjo de 4 tomado 2 a 2, que vai dar 1.723.680. Observe que a gente pode resolver essas questões utilizando a fórmula e também o princípio multiplicativo. Se eu usar o princípio multiplicativo aqui, eu vou pegar 21, aqui seria 20, eu troquei para não riscar, mas a ordem não importa, né? Então, 21 vezes 19 vezes 20 vezes 18, vezes 4 vezes 3, que vai dar esse mesmo resultado. Legal? Sendo assim, eu espero ter contribuído para que... Opa, desculpa. Eu estou fazendo tudo sozinho, né? Então, desculpa aí a qualidade do vídeo. Então, sendo assim, eu espero ter contribuído para que vocês possam responder
as questões propostas na lista, que são 5 questões, são os exercícios propostos. E aí, para isso, eu vou estar, hoje é dia 13 de abril, vamos estabelecer uma semana para vocês me devolverem. Então, até dia 20 de abril, vocês me mandam a resolução das questões, e a partir daí eu vou construir um novo vídeo com o próximo agrupamento que a gente irá trabalhar, que são as combinações. Espero que vocês tenham gostado e bola para frente, tá? Um abraço, gente.